Aonde que foi o fundo do poço? Foi porque as coisas começaram a decair, tipo assim, tudo que eu achava que tinha construído é o castelo de areia, foi desmoronando. Até que eu cheguei na tentativa de suicídio, né? Eu lembro que o senhor falava assim pra mim, você tem uma folha em branco pra escrever aquilo que você quer viver. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Tom Salles, o canal do desenvolvimento pessoal. Hoje é o segundo episódio do Começos que Inspiram, uma série de vídeos que eu gosto muito, porque une empreendedorismo e biografia. Biografia é algo que eu gosto demais, gosto de aprender com a história das pessoas. A gente às vezes olha ali os grandes empreendedores, os impérios que eles criaram, só que a gente esquece que perto da gente, ao nosso redor, tem pessoas, tem empreendedores que estão montando seus negócios, realizando sonhos, gerando emprego e tem inspirado muitas pessoas. E hoje eu estou aqui com um empreendedor, com um cara que eu admiro demais, temente a Deus, um sonhador e um cara muito abençoado, Jonathan Soares, meu amigo. Ele veio contar um pouquinho da história dele. É uma honra, cara, receber você aqui. Você é um amigo muito especial e a sua história de vida, o seu testemunho é muito importante. Eu tenho certeza que pode inspirar muita gente aí. Amém, mano. Obrigado pela oportunidade. O privilégio é todo meu de estar aqui, né? Podendo compartilhar um pouquinho da história, mas agradecer você, né, pelo convite. O privilégio, com certeza, é todo meu aqui em estar aqui. E o Jonathan, nós já fomos da mesma igreja. Ele tem um testemunho de vida muito bonito, assim. Ele teve um tempo fora, acabou voltando, mas nesse tempo Deus fez muita coisa na sua vida, né? Hoje ele gostaria de compartilhar aí com a gente. Então, precisa minimizar a história, né? Porque acho que o vídeo vai ficar muito longo, mas eu cresci num lar cristão, né? Minha avó materna sempre foi cristã desde que eu nasci. Muita oração, assim, muito dedicada mesmo ao Senhor e construiu, né, a família e os filhos depois de uma certa idade na igreja com o Senhor. Então eu cresci nesse ambiente. Eu cresci nesse lar, né, no lar da minha avó materna, porque minha mãe se separou do meu pai quando tinha 7 anos. Pelas escolhas da vida, né, cada um, né, escolheu ir para um caminho, né, fazer escolhas diferentes, e ela acabou optando por terminar ali o relacionamento, que não era um casamento na época, ela era muito jovem. E a gente foi morar quando eu tinha 7 anos, meu irmão tinha 5, tem um irmão, 2 anos mais novo. A gente foi morar com a minha avó materna. E a gente morava em 2 cômodos, um no Capão aqui, no Capão Redondo, e em 5 pessoas e um cachorro. Né? Tipo assim, não cabia mais ninguém. Não cabia, era um poodlezinho, né? Um Scottinho, a gente chamava de Scottinho. Então não cabia mais ninguém. A gente passou a gente viveu até os meus 18 anos, praticamente, a gente viveu nessa mesma casa em 5 pessoas, né? Então a gente passou por muita coisa lá. Chovia dentro de casa, né? Tinha goteiro, onde você olhava, tinha goteiro em casa, porque era uma casa de aluguel e tal, não tinha reforma, né? Os donos não reformavam e tal. Então tinha essa precariedade. Mas a gente, apesar de ter vivido algumas dificuldades, né, financeiras, de ter passado alguns apertos, a gente sempre teve um apoio muito grande, né? Tanto o cuidado da minha mãe, tipo, tá lutando ali, correndo atrás, quanto da minha avó também, já uma senhora de idade na época, com uns 60, quase 60 anos, e tipo assim, minha avó estudava nessa época para terminar a escola, porque não teve oportunidade para estudar e trabalhava, então tinha essa dupla jornada. Então a infância foi esse período, né? E eu cheguei na igreja com 13 anos, né? Com 13 para 14 anos eu conheci Jesus, né? E tive a minha primeira experiência ali com o Senhor na Igreja Batista, onde a gente se conheceu, e eu fiquei lá por 14 anos. A igreja que eu cresci, onde eu fiz amigos, né? Pessoas que caminham comigo até hoje. E nessa jornada já de fé, eu vivia a dualidade, né? A dupla vida. Então, estava no domingo ali na igreja, mas na semana estava vivendo a vida no mundão. Na adolescência. Então, eu tive acesso, tive acesso ao sexo muito cedo, acesso à pornografia muito cedo, por conta de ser precoce, né? Nesse tempo na adolescência. Então, você é sexualizado muito rápido, porque na escola é comum falar disso. Eu comecei a trabalhar cedo, então com 15 anos já comecei a trabalhar registrado, né? Com 14 fazia os biquinhos ali, mas com 15 já trabalhava registrado, então já tinha acesso a isso. E foi a era que começou a internet, celular, então
tinha muito fácil acesso a essas coisas, né? Como a nossa geração tem. E isso foi começando a me levar para um caminho bem difícil, né? Eu digo que um caminho bem torto, né? Porque eu não tinha revelação mesmo do que era uma vida com Deus, né? De caminhar com o Senhor e ter que renunciar à minha carne. Então vivi essa dualidade por um tempo. Até que chegou um tempo que eu me afastei. Eu saí de casa, entrei num relacionamento, veio a pandemia. Antes da pandemia eu comecei a empreender, foi um dos meus primeiros negócios com CNPJ, tudo, que a empresa de fotografia já existia, né? Eu fazia fotografia por fora. E aí um dos meus primeiros negócios assim que eu fiquei bastante tempo foi higienização, né? Então fazia higienização de estofado, de cadeira e tal. E foi, tipo assim, eu comecei com R$500 e um cartão de crédito emprestado do meu tio, que comprou o aspirador, né? Que era aspirador de pó e água. Parcelado em 6 vezes. Eu lembro como se fosse hoje ele me cobrando todo mês. Aí, cadê a parcela? Era 100 e poucos reais. E, tipo assim, era difícil de pagar. Difícil. Porque não tinha um fluxo de caixa, não tinha uma gestão de empresa, não tinha, era, mano, o início de tudo. Comecei a empreender, deu certo. E aí eu lembro que eu sempre tive essa coisa com comercial, né? Então, pra mim, eu estar conversando aqui com você é muito fácil. Quando eu entro nesse negócio da câmera, eu já dou uma travada. Então, no comercial, na conversa, eu sempre conseguia trazer um benefício para o cliente, trazer uma oferta, vender alguma coisa, um benefício. E aí, tipo, eu falei, mano, eu vou criar uma oferta para um público específico, vou nichar. Eu fiz um flyer, mandei fazer uma arte, um flyer com 50% de desconto para policial militar, policial civil. E comecei a ir nos quartéis. Falei, ó, eu faço serviço assim e tal, não sei o quê. Comecei a mandar no Instagram pros caras. Meu, isso aí bombou, fazia muito serviço. Toda semana eu tinha 3, 4 limpezas de carro para policial militar. E na verdade, os 50% não era, tipo, R$300 o valor, eu cobrava R$150, era muito barato. Era 150. Mas a gente fazia, tipo, um serviço completo, com produto e tal, com esse desconto de 50% para chamar a atenção. Eu queria chegar na parte que, igual você falou, você empreendeu, aí pandemia veio, não deu certo, tal, aí estava no relacionamento, também não deu certo. Eu queria saber aonde que foi o fundo do poço. O fundo do poço foi porque as coisas começaram a decair. Tipo assim, tudo que eu achava que tinha construído é o castelo de areia, foi desmoronando. Vida sentimental, tudo. Financeira, espiritual. Tudo. Eu já estava distante dela, já estava afastado, pelo menos uns 2 anos. 1 ano e pouco, quase 2 anos ali. Eu não tinha mais relacionamento com a minha mãe, né? Muito pouco, porque ela não concordava com o meu relacionamento. E isso gerou diversos conflitos, né? E tipo, eu comecei a ir pro lado da minha ex-namorada, porque era a pessoa que eu tava junto na época. E aí, tipo assim, as coisas começaram a afundar. E aí, tipo, a parte financeira é uma parte que desequilibra muito, né? A nossa vida e a pessoa que tá com a gente. Porque você começa, tipo, a ver as coisas afundando. E eu não era transparente, né? Sobre as dívidas que eu tinha, no sentido de, pô, eu tô devendo um agiota que, tipo, era uma grana alta, era mais de R$50 mil. Então, você começa a ficar preocupado. E aí, beleza, acabou o relacionamento, desmoronou tudo, a empresa faliu, veio a pandemia, porque não podia prestar mais serviço, falou, pô, o carro quebrou, não tinha como arrumar o carro porque não tinha grana. Aí aluguei um carro no cartão de crédito, depois não tinha como manter, porque o volume de serviço diminuiu muito na pandemia, que era domicílio. E aí, mano, tudo desmoronou. E aí eu comecei a entrar num processo de depressão, assim mesmo, porque eu tinha perdido, né, a empresa estava funcionando, não estava mais. Eu tinha alugado um apartamento maior, tipo, eu morava num quarto, sala e cozinha, comecei a ganhar dinheiro, fui morar no de 3 quartos, alugado, mas era de 3 quartos, então o custo era maior, condomínio, imposto, etc. E aí começou a afundar as coisas, e aí perdi relacionamento, terminamos, aí tinha que entregar, eu falei, meu, vou ter que entregar o apartamento, porque não tem mais grana para manter isso daqui. E parei de prestar serviço, né? E foi muito difícil, né? Um período muito difícil, porque eu não contava isso para ninguém. Então vivi esse período muito sozinho. E aí até que eu cheguei na tentativa de suicídio, né? Várias vezes eu tava, antes de tudo desmoronar, eu tava dirigindo no Rodanel e tava pensando se eu ia, como que eu faria isso, eu jogava o carro debaixo de um caminhão, se eu entrava na frente, até que chegou o ponto de eu estar no apartamento e achar, mano, acabou pra mim, é isso, né, tipo, tem um seguro de vida aí, o pessoal vai receber e vai pagar as contas, a cabeça, né, já tava no fundo do fundo. Nossa. E aí quando eu tava tentando, né, a tentativa no apartamento de fazer ali, tentar me jogar na janela e tal, eu tive um encontro, uma revelação do Senhor mesmo ali,
como se estivesse dentro do apartamento comigo. E acho que foi uma das experiências que eu tenho mais lembrança assim com o Senhor, porque aquilo para mim foi um encontro mesmo. Ali eu tive um encontro com o Senhor e tipo assim, eu só chorava porque eu não consegui fazer aquilo. E eu vi o Senhor falando comigo de que aquilo não era o fim para mim, né? De que aquilo era uma consequência das minhas escolhas lá atrás. Então eu escolhi sair da igreja, escolhi entrar no relacionamento, escolhi ir me afundando, né? Só fui afundando cada vez mais. Eu lembro que o Senhor falava assim para mim: você tem uma folha em branco para escrever aquilo que você quer viver. E no dia eu, tipo, mano, nem pensei nisso, né? Não tava nem refletindo sobre isso. E depois isso veio na minha memória, assim, eu falei, caramba. Aí teve esse processo, né? Eu voltei pra casa da minha mãe e as coisas foram mudando e tal, e você vai construindo de novo, né? Se erguendo, liquidando as coisas e tal. E eu lembro quando eu voltei para Jesus, eu fiz algumas orações, né? Eu tomei a decisão, eu falei, ó, vou voltar para o Senhor e eu vou dizer sim para tudo que Ele tem para mim, para minha vida. Tudo que Ele quiser que eu faça e que eu viva, eu vou viver. Foi uma obediência radical, né? E eu voltei, eu desfiz de amizade, não quebrei os relacionamentos que eu tinha, não sumi mesmo da vida de todas as pessoas que estavam no meu círculo. Talvez não tenha sido a melhor decisão, mas em algumas questões foi, né? Porque eu acho que precisa para você construir outras coisas, né? E ir para um caminho diferente. E aí eu lembrei dessa palavra do Senhor falando para mim: você tem uma folha em branco, toma um papel e a caneta e escreve o que você quer viver. E aí eu fiz as orações perigosas, né? Que eu brinco, eu sempre conto isso. Fiz as orações perigosas, Senhor. Eu digo sim para tudo aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu quero viver os seus planos, eu quero caminhar com os seus pés, porque quando eu tentei não deu certo. Tudo que eu tentei fazer sozinho não deu certo. Então eu tô longe do meu propósito, tô longe do meu chamado. Então me mostra aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor quer que eu viva, né? E foi aí que foi a virada na sua vida, né? Porque assim, nos últimos anos eu tenho acompanhado muito isso, né? E apareceu a Gabi na sua vida. Casei, gente, graças Casou. a Deus. Tem um vídeo, né? Marca a data do casamento. Tem um aí antes. Volta um antes, aí você veio pra esse, entendeu? O milagre aconteceu. O milagre acontece. E você começou a ir para essa parte da mídia, né? E empreender, saiu dessa questão ali da detetizadora, dos outros negócios. Voltei pro meu ramo, né? É um nicho diferente daqueles que você estava tentando. Foi para um ramo ali que Deus te abençoou muito, ainda como CLT, né? Verdade. E é onde você tá hoje, né, cara? E beleza, a gente viu a história do Jonathan aí, do passado, mas o que Deus fez depois disso, né? Quem que é o Jonathan hoje? Casado, a folha tá em branco ainda, como é que é isso? Não tá tão em branco, não. Tem umas coisas já arriscadas, né? Graças a Deus, mas depois dessas orações, desse passo de obediência, eu fui construir minha vida de novo com o Senhor, né? Então, eu voltei para a mesma igreja a qual eu fazia parte, porque minha família estava lá, e minha mãe estava lá, mas a minha família na fé estava lá, né? As pessoas que acompanhavam ali, cuidavam de mim. E aí a gente volta a construir de novo esses relacionamentos, né? Dá o passo para trás mesmo e fala, preciso de ajuda, não consigo caminhar sozinho. E aí eu fiz essa oração e eu falei, dos pontos dessa oração que aí vai linkar com a próxima parte, que eu falei assim, Senhor, beleza, eu digo sim para tudo isso, para minimizar, mas eu tenho um sonho de ter família. Eu quero casar, eu quero construir uma família, eu quero ter filhos. E eu quero viver o meu chamado, aquilo que o Senhor tem para mim, com uma pessoa do meu lado. Eu não quero viver isso sozinho. Se o Senhor achar que eu mereça, eu, queria pedir isso e tal. E, tipo assim, aí eu fiz os detalhes, né, da pessoa que eu queria, como ela seria fisicamente e tal. E aí, 6 meses depois, eu conheci a Gabi, na igreja que eu cresci, que ela tinha 3, 6 meses que ela estava indo lá também. E as coisas foram acontecendo, né? Eu conheci ela em 6 meses, a gente foi se aproximando, conversando, oramos ali uns 3 meses, pedi ela em namoro, e quando eu fui na casa do pai dela pedir ela em namoro, ele não, acho que na época ele não me levou muito a sério, porque eu virei pra ele no primeiro dia, assim, falei pra ele, ó, eu tô vindo pedir ela aqui em namoro, e daqui a um pouco tempo eu vou vir pedir a mão dela em casamento. Aí, tipo, ele olhou assim pra mim e falou, tá vergonha, acaba vai safado. Vai nada, né? Um fedelho desse, né? Só tem a cara de velho, né? Mas ele falou, meninão desse não vai. E 4 meses depois que eu pedi ele namoro, eu fui lá e pedi a mão dela em casamento.
E aí eu voltei para minha área, né? Na igreja eu voltei a servir nas mídias, porque era o que eu fazia e comecei a voltar a gostar disso. Falei, vou voltar para minha área. Fui ser videomaker, comecei lá, né, de baixo mesmo, tipo assim, não sabia nem editar, não sabia o que era um CapCut. Até hoje tem dificuldade com isso aí, porque não era muito minha área, eu era da fotografia, né? Mas a gente precisou se atualizar. E aí comecei a gravar influencer, trabalhei com alguns nomes grandes no mercado, desenvolvi alguns projetos e aí a gente foi Foi construindo até isso de o novo. Manel Gomes, Bom né? demais! Esse é um ponto que é o que eu falei, né? As bênçãos perseguem. Porque assim, pode citar nomes assim? Pode. Pode. Ó, aí começou nessa parte. Aí do nada você já estava ali com o Neto, né? Corretor, né? Corretor de imóveis. Do nada já estava gravando com o Manuel Gomes. Aí depois era com outro cara lá, eu não lembro, o Vitinho, Vitinho. Josué, a gente fez Então, muita assim, gente. Deus vai colocando, né, as situações na sua frente e isso é muito interessante, que realmente o que você toca prospera. Isso é Deus que está te guiando, Não né? é verdade. Eu sempre falo que a bênção não está no lugar, a bênção está sobre nós, né? O Egito precisou, ele foi forçado a abençoar José. Se a gente olhar na Bíblia, quantos lugares e situações tiveram que abençoar a pessoa porque aquela pessoa estava ali. Então eu vejo muito dessa provisão, desse cuidado, dessas bênçãos na sua vida, né? E aí você empreendendo, você faz o negócio parecer ser fácil. Que as coisas acontecem, mas eu creio que é muito desse direcionamento, desse aval que Deus colocou na sua vida, né? É verdade. E é engraçado, né, falar disso, porque quando eu escrevi a Folha em Branco, eu tinha convicção no meu coração de que eu ia ter empresa, de que eu seria um empreendedor, um empresário, o que quer que seja, mas que eu ia conseguir ter isso, né, essa realização. Mas não só por mim, né, mas pela família, por poder conseguir abençoar pessoas e fazer isso, né? Mas isso, pô, era muito distante, eu tinha vindo de uma falência, como que ia acontecer isso? Você faliu 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes. Boa. Duas, acho que teve uma terceira aí, mas tinha 14 anos, né? Vendia churrasquinho lá É. na porta do bar, então não dava pra cobrar muito do moleque de 14 anos, né? Mas. Então foram 3 vezes, mas depois que eu voltei, eu fui caminhando para isso de novo para prestar serviço. E todas as vezes, né, que a gente conseguiu ganhar dinheiro assim, foi prestando serviço, foi vendendo alguma coisa para alguém, né? Seja serviço, seja um benefício, um produto, etc. E aí eu comecei a ir para a área de prestar serviço, mas eu como a minha empresa, né? E foi nesse ano, né? Nesse ano que depois do meu casamento, a gente casei em janeiro, em fevereiro eu perdi o único cliente que eu tinha. Caramba. E aí isso era 50% da renda, né, da nossa casa. E aí como que você paga, né? Tipo, aluguel, as despesas do dia a dia. Agiota não, né? Não, Agiota Deus me livre. Isso aí já foi, gente. Já Ó, foi. vencido, superado, ó, check. Tchau. Mas como que você faz, né? Como que você liquida as coisas? E aí eu falei, vou engatar nisso daqui e vai dar certo. Comecei a, né, entregar isso pro Senhor e, tipo assim, viver essa dependência mesmo. Eu lembro dessa conversa no começo do ano. A gente falou no carnaval disso também. Falou no Isso. carnaval. E aí foi muito difícil para mim, porque essa questão financeira sempre me pegou muito, por conta exatamente das falências. Então tinha muita dificuldade de depender. Né? E tipo assim, foi, mano, e agora? E se eu errar? Então, mano, a gente cresceu muito, assim, a gente tem diversos projetos ativos dentro da agência, né, da empresa, na área do audiovisual, com marketing de performance e tal. A gente já tem 2 pessoas trabalhando com a gente já diretamente, fora os indiretos, né, que tem sempre prestando serviço. Então a gente tem desenvolvido algo muito legal, assim, e eu só consigo ver a mão do Senhor mesmo, né, o favor do Senhor sobre nós, né, nessa área. Qual que é o conselho que você deixaria para quem está começando a empreender, está iniciando a vida aí? Você é um cara que você pode falar não só
no discurso, mas pela vivência, né? Foi lá no fundo do poço, tentou tirar a própria vida, mas o que o Senhor tem feito na sua vida é algo muito, muito bonito, né? E realmente não era o fim, né? Era apenas o começo de algo muito grande que vem pela frente É aí. verdade. Eu acho que um conselho, né, nesse sentido do empreendedorismo, eu acho que a gente precisa começar, né? Você precisa, às vezes a gente olha muito para a condição atual que a gente tem, né? E olhar para a minha vida, a gente morava em 2 cômodos. Minha mãe criava a gente sozinha e chovia mais dentro de casa do que fora. Então a gente passou por esse período, mas olhar para o tempo, para a jornada e ver que, meu, deu certo, né? A gente foi construindo isso tijolo por tijolo. E é jornada, gente. Mas a jornada ela só começa quando a gente decide. Você precisa dar um passo. E aí, nós somos cristãos, eu acredito que a vida é sobre dar passos de fé. É você acreditar sem ver. É você fazer sem ver e sem ter certeza se vai ter o chão para você pisar. Mas por fé, vai ter o chão. Então eu iria nessa linha. Primeiro você precisa acreditar mais do que todas as pessoas que estão à sua volta. Se você tem isso no seu coração e você quer empreender independente da área, começa a estudar, começa a buscar conhecimento. A gente tem N plataformas aí com conhecimento. O que eu sei hoje, o que eu faço hoje nesse último ano, eu comecei aprendendo na internet, né? E depois que eu fui desenvolver em curso. Então, começa a buscar conhecimento e entender, tipo assim, pô, faz um planejamento. Quanto que eu preciso para começar a fazer isso? Faz conta. Ah, não tenho toda a grana. Tá bom, isso não te limita também. Mas começa a se planejar e dá os passos. Não espera as condições perfeitas. Porque a gente nunca vai ter as condições perfeitas e a gente nunca vai estar 100% pronto. A gente precisa aprender com os nossos erros. Eu aprendi com os meus e hoje, graças a Deus, né, graça dele sobre nós para que tudo tenha fluído e tenha acontecido dessa forma. Show, eu acredito muito nisso também. E a gente tem falado muito, né? Tanto no vídeo do casamento, como esse de agora. A gente tem vivido muito isso, que é a decisão que gera a provisão. Apenas comece e você vai melhorando e você vai avançando e as coisas vão acontecendo. Irmão, Falar uma coisa, não desiste, mano. Eu quebrei 3 vezes e graças a Deus tem dado certo. Então você precisa decidir, perseverar e tipo assim, as dificuldades vão vir, você vai errar em muita coisa, mas você precisa aprender com seus erros. Porque se a gente aprende com os nossos erros e coloca essa humildade em nós de aprender, a gente vai evoluir. Então busca conselhos e não desiste. show de bola, irmão. Obrigado. Muito Obrigado valioso. você Eu espero pelo que tenha sido algo muito bom aí para quem está assistindo, né? É o que eu falo, isso aqui é atemporal. Então as pessoas podem estar assistindo daqui 5, 10, 15 anos. Talvez você já seja um cara muito maior do que você é hoje, muito famoso. Não precisa. Não precisa, não. né? Quanto menos holofote, melhor. Mas enfim, eu creio que esse vídeo, essa história, tem potencial de abençoar muitas vidas ao decorrer de muitos anos. Amém. Então, obrigado, Amém. Deus abençoe. Amém. Você que ficou até agora, Deus te abençoe. Que essa história que você tenha pegado alguns insights, talvez encontrou alguma semelhança aí na sua vida. Então não desista, continue firme. E não é só para o Jonathan que Deus tem uma folha em branco, Deus tem uma folha em branco para você também, para você construir a sua história, mas constrói junto com Deus, tá bom? Que ele tem que olhos não viram, ouvido não viram, nem desceu no coração do homem aquilo que ele tem preparado para você. Eu sou o Tom Salles, eu estou crescendo todos os dias, eu quero te ajudar a crescer também. Valeu!